Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista, recebendo aqui dois convidados para falar de um tema interessante: produção, economia. Estou recebendo aqui o Rômulo Brando, que é gerente do Departamento de Agricultura da Secretaria de Agropecuária do Estado, e o pesquisador da Embrapa Agroindústria de Alimentos do Rio de Janeiro, Fenelon Nascimento Neto. Olha, amanhã e sexta-feira, dias 19 e 20, acontece um seminário das agroindústrias de frutas do Acre para discutir a cadeia produtiva desse setor. E aí vai reunir profissionais, pesquisadores. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Rogério. Satisfação estar aqui para falar desse tema, né? É um tema que, de certa forma, contribui com o PIB do Acre, e as agroindústrias têm um papel importante na distribuição da renda e na geração do valor agregado aos produtores da agricultura familiar. Eu quero já começar com o Fenelon me respondendo o seguinte: há uma espécie de barreira cultural até, ao se falar em fruticultura no Acre, por ser uma região, né, que chove muito, região amazônica, que tem as particularidades do clima, da própria vegetação. A Amazônia pode produzir fruticultura? A gente tem que pensar que existe a potencialidade que vem de fora, de você trazer novas, né, variedades, novas frutas, mas eu acho que o grande apelo da região são as frutas próprias, né, da Amazônia. Eu acho que isso é desejado tanto por outros estados no Brasil como pelo mundo afora, né? E existe um potencial de se industrializar e se exportar esse produto também, além de enriquecer o prato, né, do brasileiro com frutos típicos, que são ricos, né, que são potencialmente desejáveis para a economia do estado e da região. Então, o senhor acha que o que nós temos já é suficiente para alavancar a economia? A natureza está dando isso de graça, né? Nós temos que conservar isso, nós que temos e que podemos continuar tendo, né? Acho que essa discussão é uma discussão que também vai estar sendo conversada entre os participantes, são os próprios produtores, os técnicos, né? Os pesquisadores, os tomadores de decisão. Nós temos que conservar, além de tudo, pensando em conservar e multiplicar, né? Ô Romulo, e até que ponto as nossas agroindústrias estão aproveitando esse potencial? E esse olhar é interessante da questão do aproveitar, porque o Acre hoje, a gente tem perto de 2.300.000 hectares de área aberta, 13% da área total. E praticamente de 1.900, 1,9 milhões de hectares estão na área de pastagens, e desses só 650.000 hectares são pastagens produtivas. Quer dizer, para a expansão da agricultura e da fruticultura no Acre, nós temos praticamente quase 1 milhão de hectares que podem vir a ser aproveitados exatamente nesse olhar de aumentar a capacidade produtiva do Estado, vamos dizer assim, nas espécies de fruticultura nativas da região, que o Brasil tem apelo, como é o exemplo do açaí, né? Estamos começando a viver as primeiras experiências do açaí cultivado no estado do Acre. Agora, o Pará já tem, de certa forma, expertise nesse assunto. Participa também do seminário um pesquisador do Instituto de Defesa do Pará, que é o Severino, que vai estar com a gente durante o seminário. O Pará fez toda uma contribuição especial nessa questão do açaí, com legislação própria, com processo de industrialização própria. E olha que o Pará, de certa forma, teve que enfrentar aquele problema lá do barbeiro, né, isso, né, do Trypanosoma cruzi dentro da origem das polpas e tal, mas o fato é que hoje o Pará está avançado nessa questão do açaí, e me parece que, mediante a pesquisa que foi feita da Embrapa, né, Fenelon, praticamente 93% da polpa processada no estado é açaí, não é isso? Ô Fenelon, e por ser uma cultura nativa, o açaí, por exemplo, isso precisa de menos tecnologia, de menos conhecimento para se produzir? Na área da produção não é a área de nossa especialização. Dentro da Embrapa, nós temos uma unidade denominada Agroindústria de Alimentos. Então, essa questão é que tem que ser bastante explorada, né? Nós podemos produzir, nós podemos também dar renda, aumentar a renda da produção, melhorar esse produto que está sendo ofertado, trabalhando com a qualidade dentro de uma agroindústria. E essa iniciativa é que a gente tem que explorar da agricultura familiar, que está trabalhando com isso. A gente abre esse leque para a participação, né, de um maior número de produtores e suas famílias, né, como também melhorar a economia, a renda familiar. Então, essa questão tem que ser tratada no nível da produção, que é potencial, né,
mas também uma produção que pode vir agregada de valor através da agroindustrialização. Porque essa produção familiar já existe, inclusive, em larga escala. Você vê nos municípios menores, sempre tem aquelas famílias que vivem da produção até artesanal, de extrair e vender. Por falar em vender, e os mercados consumidores para essa produção? O seminário, de certa forma, a gente pensou ele em 4 pontos e 3 eixos que vai gerar e vai subsidiar o grande debate, que é a questão do marco legal, a questão tecnológica, que bem falou Fenelon, e a questão do fomento, né? O fomento compete, de certa forma, ao papel do Estado como um agente incentivador, provocador das oportunidades e tal, e o mercado é que rege isso. Por quê? Hoje a discussão que se faz muito em relação, por exemplo, à questão do marco legal para qualquer agroindústria entrar no mercado. Por que uma agroindústria não consegue colocar o seu produto numa gôndola de supermercado, por exemplo? É porque existe um cabedal de regras, de leis a serem obedecidas para esse produto chegar na gôndola do supermercado, e exatamente esse tem sido o pulo do gato. O mercado, de certa forma, cada vez mais exigente, ou seja, a sociedade em si exige o processo da rastreabilidade do produto, ou seja, quanto mais se conhece a origem do produto que você está consumindo, mais confiança no produto você passa a ter, né? Isso tem a ver com o açaí, isso tem a ver com o cupuaçu, isso tem a ver com a castanha, isso tem a ver com todo o sistema. Então, desse processo é importante toda a fiscalização, por exemplo, quanto à água. A água que você, de certa forma, usa para fazer o beneficiamento da polpa, se ela não for uma água que passe pelos tratos mínimos, ela vai gerar um problema de saúde pública. É uma questão que tem que ser também discutida, né? A qualidade do produto. Porque quando se fala em indústria de alimentos, está se falando de saúde coletiva, saúde pública. Né? Perfeito. Isso o Fenelon pode acrescentar alguma coisa. A gente vem complementar, né, com os conhecimentos existentes. Para muitas das coisas que nós temos como problema, nós temos soluções. E essas soluções têm que ser debatidas, porque pode estar ou não ao alcance de quem está produzindo. Essa é uma das coisas que vai ser enfocado nessa discussão do seminário. Quer dizer, até onde, né, a gente pode colocar uma solução e que ela seja efetivamente colocada dentro de uma agroindústria. Isso quem tem que dizer é o produtor, isso quem tem que dizer são os técnicos que estão na linha de frente. E essa oportunidade de seminário vai levar à ampliação dessa discussão. Né? Onde é que nós podemos intervir como Estado? Né? Onde é que nós podemos intervir como pesquisa? Onde é que nós podemos intervir como transferência de tecnologia ou de extensão rural para que esse produtor tenha a informação que seja necessária? As informações existem, podem estar dispersas, podem não ser confiáveis, né? Mas elas existem e precisa ter um filtro, precisa de alguém que pegue isso, coloque isso em discussão e chegue lá, né, que é para o produtor. Ele tem que ter esse caminho. Até que ponto vocês estão recebendo a resposta dos produtores? Porque é preciso também engajamento da parte deles, né? Perfeito. Hoje nós já temos praticamente mais de 70 pessoas com a inscrição antecipada realizada para o seminário. Nós trabalhamos com um número de perto de 100 pessoas, de certa forma atendendo produtores, né, e pessoas que estão dentro das agroindústrias, que já estão, de certa forma, dialogando dia após dia com essa questão do eixo tecnológico, com a questão, por exemplo, da necessidade de fomento, necessidade de crédito, de capital de giro. Esse ponto também é muito importante. Essas discussões, de certa forma, esse seminário, ele tende a atender um público que já está lidando, né, de certa forma, com a discussão, com o conteúdo das agroindústrias. Pela experiência que já se tem no Estado, né, é um negócio viável você, por exemplo, pegar um financiamento numa instituição financeira, investir na agroindústria? Bom, aí a gente faz sempre uma ressalva assim, Rogério, que é a seguinte: todo negócio ele deve se começar com uma leitura de negócio. Ou seja, para toda a viabilidade econômica, para uma viabilidade econômica de um empreendimento, você precisa fazer uma análise, né, da vida desse empreendimento, ou seja, que é o tal do plano de negócio. Isso precisa ser feito. E, assim, eu acho que esse foi, de certa forma, o elemento que mobilizou o SEBRAE, mobilizou a SEAP, a SEAPROF, o INCRA, entendeu? A rede de ATEVs do INCRA, que também participa desse processo, mobilizando seus técnicos para vir para dentro. Houve, de certa forma, assim, uma sinergia positiva das instituições para poder executar esse seminário, exatamente nesse sentido, uma vez que nós precisamos, então, de certa forma, resolver próximos a algumas agroindústrias alguns problemas. Houve
agroindústrias que foram fomentadas no aspecto, por exemplo, estrutural, tecnológico, estruturas, equipamentos e tal, porém próximo a ela, às vezes nós temos um déficit de matéria-prima. Pois é, essa relação matéria-prima e indústria, o que é que tem que vir primeiro? A gente sempre, quando comenta agroindústria, a gente não comenta que existe uma caixinha ou uma sala ou um espaço para processamento. A gente começa a conversar sobre a qualidade da matéria-prima. A gente não conserta nada. O jargão que existe dentro da área técnica é que não se conserta nenhum produto que venha em péssimas condições do campo dentro de uma agroindústria, né? Nós não estamos numa funilaria onde você pode consertar um carro. A matéria-prima vem então, primeiro. A matéria-prima, ela é essencial ser discutida. Ela tem que vir com qualidade para processamento. Então, ela tem que respeitar, né, certos padrões de exigências na área de processamento para que não aconteça lá no final um produto com a qualidade indesejável. Então, a matéria-prima é essencial. Nós temos agroindústrias que podem, né, fazer um controle de qualidade. Lá no final, verificar tudo isso que acontece. Mas como preventivo, a gente tem que trabalhar, né, com a possibilidade de conhecer a qualidade dessa matéria-prima para não precisar avaliá-la no final. O produto, se for o procedimento correto, ele estará com uma grande chance de ter a qualidade desejada no final. Se houver matéria-prima em abundância, isso pode, inclusive, atrair a indústria, né? Sim. Justamente o que a gente diz é que a agricultura familiar, ela produz para a subsistência, né? O que resta da subsistência, ela pode processar, né? E muita da agricultura familiar que começou com subsistência, hoje ela é uma iniciativa econômica. Eles vivem e a atividade principal de muitas das propriedades, né, que começou, essa história começa com a mulher produzindo na cozinha, fizeram um puxadinho, foram processar naquele puxadinho, aquilo deu a ideia de se transformar numa agroindústria. A agroindústria teve apoio, né, institucional das instituições que dizem como construir, e com esse apoio se transformou num espaço de processamento próprio, com todos os procedimentos desejáveis ali dentro, né? Agora, existem agroindústrias que são associações, existem agroindústrias que são iniciativas individuais de uma família, né? E cada agroindústria ela tem uma particularidade, porque a gestão, né, é diferente. A gente pode fechar essa conversa, eu vou trazer aqui um exemplo muito eficiente que eu vejo aqui no Acre, da produção de alimentos, a Cooperacre, a castanha. Okay. O que se pode falar a respeito desse empreendimento? A Cooperacre hoje ela está fixa no mercado, começou com a questão da castanha, é um empreendimento que, de certa forma, no âmbito do eixo tecnológico, o apoio dado pelo governo do estado foi primordial para chegar àquele grau de estrutura de equipamentos, o nível tecnológico de gestão interno dela também é muito bem trabalhado, ou seja, avançou da castanha para a própria área da produção de polpas, entendeu? Estão buscando novas possibilidades de mercados, e é um empreendimento que está casando isso, ou seja, está casando esse capital social, né? A Cooperacre, se você for imaginar no âmbito da castanha e da produção de polpas, o que ela tem, né, vamos dizer assim, de nichos de representação espalhado por esses ramais, por esses seringais, por esses para poder receber, movimenta muito. Então, essa rede que foi criada, né, para se chegar a esse modelo, né, vamos dizer, de uma gestão, de certa forma, horizontal no processo, isso foi transferência tecnológica. Então, o papel do Estado nesse momento é importante como esse agente, que fomenta, incentiva e faz isso. Mas teve um outro fator muito forte na questão da Cooperacre. Qual foi? É o capital social. Ou seja, as pessoas que é o produtor, né? Aquele produtor que às vezes nem imagina como é que é feito um negócio final lá no processamento. Mas lá. ele tem um comprador garantido. Ele tem um comprador garantido. Então, isso para ele é garantia de que ele participa do mercado, entendeu? Com matéria-prima, e no aspecto só de incorporar, essa matéria-prima pode ser rastreada do processo final, do processamento final até a sua origem lá, que é, de certa forma, o que o mercado hoje pede. Muito bem, isso tudo vai ser discutido e aprofundado amanhã e sexta-feira nesse seminário. Vai ser aonde o seminário? O seminário vai acontecer no edifício do Senar, aqui no Bosque, ali próximo à Eletronorte, ali, o prédio da Eletrobras. Ali. Muito bem, quem tiver interesse pode procurar os organizadores. Obrigado, Rômulo, obrigado, Fenelon, pela vinda. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco o Gazeta Entrevista volta. Continue com a gente.